Olá, este é o terceiro vídeo do quarto módulo do projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual. Neste terceiro vídeo, o professor Daniel continua suas análises sobre o tema deste quarto módulo, Corpo e Utopia, a partir de uma perspectiva fenomenológica, tomando agora como eixo da discussão a questão da espacialidade do corpo físico, da sua implacável utopia, e tenta mostrar que a especialidade do corpo físico é uma forma derivada do homem se posicionar no mundo, vivida desde a experiência originária do corpo próprio como existir junto ao mundo. Ao contrário do simples estar dentro do espaço enquanto corpo físico, como se fosse uma coisa qualquer, o professor Daniel vai mostrar para a gente que a experiência originária da espacialidade consiste em estar e ter que estar sempre junto à sua situação, como imersão no reino da contingência e da finitude. Desse modo, nós veremos como a especialidade vivida revela a precariedade da vida humana no seu sentido fundamental. Espero que vocês gostem desse terceiro vídeo. Não deixem de seguir nossas redes sociais, o nosso Instagram, Twitter, se inscrever no nosso canal no YouTube e com a palavra do professor Daniel Rodrigues Ramos. Olá, bem-vindo, bem-vinda a você que acompanha o projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual. Bem-vindos a este quarto módulo que discute corpo e vida precária. O propósito deste módulo, portanto, é perguntar pelo sentido da precariedade, relacionando-a com a experiência que fazemos do nosso corpo, a corporeidade. Para tanto, neste vídeo e no precedente, estabelecemos uma pergunta, que é como entender a precariedade enquanto um fenômeno constituinte da presença encarnada do ser humano no mundo. Delimitando o tema da nossa reflexão, escolhemos o título para este módulo, presente módulo, e o módulo anterior, a utopia do corpo físico e a precariedade da vida humana. No vídeo anterior, apontamos para a necessidade de dar uma resposta a esta pergunta que acabamos de elaborar a partir de uma captação do fenômeno da corporalidade e correlativamente do fenômeno da precariedade a partir de uma evidência, isto é, captá-los em carne e osso. Ao mesmo tempo, acenamos para a ambiguidade da experiência que todo ser humano faz do corpo, isto é, que podemos captá-lo de um modo como um objeto físico ou podemos também captá-lo de um modo mais vívido, isto é, em carne e osso, e que chamamos essa experiência de corpo próprio. Então, temos uma camada mais superficial, que aponta para a experiência do corpo enquanto corpo físico, e uma camada mais fundamental, em que a experiência de vivenciar o próprio corpo, que estamos chamando por isso como corpo próprio. Ao mesmo tempo, colocamos a questão da precariedade e lembramos que é necessário pensar a precariedade não somente como uma suscetibilidade do corpo físico, mas como um fenômeno que está inserido no interior desta ambiguidade. Neste sentido, a precariedade pertence como um fenômeno constituinte à experiência do corpo próprio, ao mesmo tempo que pertence ao conflito que às vezes se estabelece entre vivenciar o próprio corpo como se fosse um objeto físico. Ao final, retomando algumas palavras
do texto que nos serve de inspiração para esta reflexão, o texto O Corpo Utópico de Michel Foucault, nós definimos o tema da espacialidade como o eixo para pensar a precariedade da vida humana. Recordando as palavras de Foucault, com as quais resumimos e chegamos ao final da reflexão no vídeo anterior. Cito um pequeno trecho do referido escrito. Meu corpo é o contrário de uma utopia, que jamais encontra sobre outro céu um lugar. Ele é um lugar absoluto, um pequeno fragmento de espaço com o qual, no sentido estrito, faço corpo. Meu corpo, utopia implacável. Meu corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado. Pode bem ser que a utopia primeira, a mais inextirpável no coração dos homens, consista precisamente na utopia de um corpo incorporal. Para compreender a espacialidade do corpo próprio, neste vídeo vamos partir de uma ficção. Inspirados no texto que acabamos de ler, nosso ponto de partida é uma utopia do corpo a respeito de si mesmo. Dizendo com Foucault, é uma suposição. Qual é esta suposição? É como se eu pudesse viver o meu próprio corpo a partir de uma familiaridade gasta. Isso é uma percepção defasada que geralmente nós vivemos e com a qual nós vivemos e percebemos as coisas cotidianas. Porém, não se trata aqui de uma utopia que delineia um lugar fora de todos os lugares, por exemplo, quando nós imaginamos um país de fadas, um país de doentes, um país dos gênios, dos mágicos, isto é, situações fictícias, dizendo com Foucault, para as quais os corpos se transportam tão rapidamente quanto a luz. Ao contrário desse tipo de utopia, existe um modo de criar um lugar fora de todos os lugares, concebendo um mundo bastante objetivo, o qual nós tomamos diariamente por real. Estamos tratando, então, de um tipo particular de utopia. Aquele tipo que transforma todos os lugares em um espaço vazio e homogêneo e faz de cada lugar específico um ponto dentro de um espaço vazio. Trata-se de uma ficção que cria o espaço objetivo com parâmetros específicos de medição e de determinação da posição de um corpo qualquer dentro dele, a partir de eixo de coordenadas que são arbitrariamente definidas. Neste espaço objetivo, já é bom lembrar que a posição de um corpo, inclusive do corpo humano, é sempre relativa. Isto é, meu corpo, ele não está só dentro do espaço, como também jamais apresentará uma espacialidade absoluta. Isto é, meu lugar, meu aqui no espaço, não nasce, segundo esta ficção, na produção, na experiência que cria essa ficção, o meu espaço, o meu lugar, ele não nasce de uma experiência de só ver e me aprender situado no mundo, absolutamente a partir de mim. Mas essa espacialidade é tomada como um ponto de intersecção de coordenadas a partir do qual se define a minha relatividade do meu corpo aos objetos.
minha posição e minha distância em relação aos objetos que me rodeiam é sempre uma relação entre o meu corpo e aquilo que me rodeia. Ora, é nessa ficção que eu me percebo quando eu me vejo dentro do quarto, afastado de certa distância das paredes e, por exemplo, a meio metro do espelho que eu uso para contemplar o meu corpo. Mais à frente, trata-se de ver que esta ficção é corriqueira e, por isso, pode ser a mais insidiosa das utopias. Por quê? Porque ela nos coloca ilusoriamente dentro de um lugar, de um espaço exterior, quando, na verdade, pensada a partir da experiência da corporalidade, eu estou num lugar fora de todos os lugares. Porque eu estou fora da minha situação, que define de antemão todos os lugares em que eu posso estar. Aliás, essa utopia consiste em me posicionar em um lugar ou em lugares em que eu não posso habitar. E não posso, consequentemente, abrir em torno a mim um campo vivido e visível de ação. Um campo de familiaridade, no qual eu alcanço as coisas e me movimento. Então, esta utopia de qual estamos tratando é a utopia do estar dentro, isto é, de estar posicionado como um objeto dentro de um lugar físico. Enquanto, na verdade, sou eu mesmo vivendo a mim mesmo a partir de fora do lugar que é só meu. O que me permite criar um recurso ao lançar a idealização do espaço para estar fora da minha situação, da minha implacável utopia. Deste modo, escondendo a minha situação de ser sempre condenado a ser imerso numa utopia que não me abandona, da qual não posso me livrar enquanto eu for possuído por um corpo, essa ilusão mascara a minha precariedade, a precariedade que é constituinte do meu ser, de minha existência. No entanto, esta é a possibilidade mais ordinária de viver a espacialidade do meu corpo. E por isso, ela é só percebida, para usar um jogo de palavras, como uma precariedade da precariedade. Isto é, a falta de percepção da precariedade enquanto algo que me toca de modo decisivo e essencial. Então, este modo de perceber-se como dentro do mundo só aponta para uma precariedade da precariedade, assim vamos chamar. Não é uma precariedade ainda fundamental. É apenas uma deficiência na percepção da precariedade no seu sentido fundamental. Isto é, enquanto algo que me toca, que me define o meu ser, a minha encarnação, de um modo essencial e decisivo. E é justamente este fenômeno da precariedade que tantas vezes aparece, senão como uma susceptibilidade ou uma vicissitude da vida biológica e da vida comum. Em todo caso, vivendo essa utopia, pela qual eu creio ter uma posição calculada, matematicamente, objetivamente pontuada no espaço objetivo, eu só posso olhar meu corpo de fora. Isto que é, eu só posso dar a mim mesmo o sentido de minha encarnação através da percepção externa. Claro que aqui não estamos compreendendo a percepção de um modo originário. Estamos já tomando-a de um modo ingênuo, desde a perspectiva teorética, naturalista, perdendo de vista a visão unitária e interna do corpo,
que nós tratamos no vídeo anterior. Nesta condição de poder olhar para o meu corpo só de fora, a partir de uma percepção externa, meu corpo se torna uma sucessões de aparições para mim mesmo. Isso é, uma série de manifestações que se seguem uma a outra, à medida que deslizo os meus olhos de parte a parte, de membro a membro, percorrendo toda a sua extensão. Entretanto, nisso meu corpo se mostra como um objeto estranho. Ele reluta a dar-se a mim mesmo, visto que esconde lados e mais lados que eu não posso ver. Não posso ver, por exemplo, minhas costas, quando olho exteriormente. E se não posso ver, tento tocar estes lados, apalpar-me. Mas o toque é apenas um convite para o olhar. Então, posso usar um recurso do espelho e torço e retorço diante dele. Mas mesmo assim, meu corpo continua possuindo uma porção de faces reclusas, de interioridades de orifícios e cavidades, que se não se manifestam na série de aparições que constitui a base da percepção interna. Meu corpo, então, comporta-se do mesmo modo que um objeto físico diante da percepção interna. Isso é, um objeto cujas faces não vejo plenamente na primeira aproximação do olhar, mas do qual eu posso ter um preenchimento da apreensão, isso é, posso chegar a uma percepção total na medida que circundo este objeto. Mas aqui apareceu uma grande diferença. Eu não posso circundar meu corpo. Não posso fazer dele um objeto que se doa plenamente à percepção externa. Isto é, não chego a um total preenchimento da apreensão do meu corpo por meio deste ato. Pela percepção interna, ao contrário, o meu corpo dissimula-se para mim mesmo. Então, pertence ao corpo físico a impossibilidade de uma apreensão total dele. Não posso experimentá-lo a partir plenamente de atos sintéticos de uma visada exterior. Com isso, eu já pressinto uma precariedade. Uma precariedade na tomada de posse do meu corpo por mim mesmo. Meu olhar é precário, no sentido que não vejo o meu rosto e os meus próprios olhos ao olhar-me. E, precariamente, necessito de um espelho. Mas essa precariedade é aquela superficial, é o que nós chamamos precariedade da precariedade. Ainda não atingimos a sua essência. E só vamos atingi-la na medida que fazemos uma radical experiência da condição de ser situado no espaço por meio do meu corpo e nele me movimentar. Voltemos à dissimulação que nós referimos anteriormente, que pertence a este modo de dar-me o meu corpo a partir de uma visão exterior, de uma percepção interna. Isto é, a este modo pelo qual eu me olho como se fosse exclusivamente um corpo físico, posicionado pontualmente no espaço geométrico. Para chegar à perfeição desta visão externa, então eu teria que me representar fora de mim, como se saísse do meu próprio corpo, olhasse para mim mesmo, inspecionasse a mim mesmo, o que é possível somente a partir do ato da imaginação. Eu teria que fazer do meu corpo algo incorporal, sair de mim, colocar-me num espaço fictício diante de mim, para olhar o meu próprio corpo como objeto da minha visão. E deste modo, fazer uma imagem. E eu faço, mesmo que não seja de modo pleno,
porque para este corpo fictício que eu crio, eu não posso transportar o meu corpo vivido. O meu corpo, enquanto corpo vivido, ele permanece de modo inelutável situado aqui e agora. Efetivamente, eu não posso negar que posso olhar meu corpo de fora, observá-lo de lá e não a partir do meu aqui e agora. Eu posso sim presentificá-lo a partir de uma visão externa, isto é, fazendo presente para mim mesmo a imagem, fazendo-o aparecer diante de mim no seu puro aspecto físico e por mim mesmo, isto é, a partir de uma representação que nasce de mim. Isto é, posso fazê-lo como um objeto. Sintetizando, posso fazê-lo como um objeto. E é o que faço pela percepção externa, na medida que faço dele uma imagem, no sentido que o represento. Isto é, representar é fazer presente uma outra vez e segundo um sentido predeterminado que eu, enquanto eu observador externo, tomo a mim mesmo. Isto é, sobre o sentido de um corpo físico. E fazendo, a minha concretude corporal torna-se um objeto físico que ocupa um lugar no espaço e, deste modo, submetido às leis físicas, será um objeto, meu corpo é um objeto, que não, enquanto estiver ocupando um espaço, um ponto deste espaço, este mesmo espaço não poderá ser ocupado por um objeto. Então, a ilusão fundada nesta visão exterior é que ela é a única possibilidade e a mais fundamental de perceber o corpo, que não fosse um modo absoluto de ver o corpo a partir do meu aqui e agora, mas é sempre a partir de um lá. Negando com isso a duplicidade entre a percepção externa do corpo e aquele perceber-se como vida em fluxo, um fluxo que tem a sua unidade, a partir do qual o corpo se faz presente a si mesmo como corpo próprio, portanto, não representado. Ora, retomando, a precariedade da precariedade, é uma precariedade no sentido derivado, poderia ser dita também deste modo, isto é crer firmemente que aquele eu observador, aquele observador externo, que é destituído do seu corpo físico, portanto, um observador que é puramente teorético, seria o único eu a apreender o corpo, que seu olhar objetivo seria o mais expressivo sobre a minha corporalidade, e tudo que seu olhar determinasse em termos gnosiológicos, práticos, políticos e até ideológicos, seria a última verdade a respeito de nossa encarnação no mundo. Resumindo tudo o que dissemos até o presente momento, poderemos dizer o seguinte: de um lado, subsiste a possibilidade de um eu, aquele eu observador externo, o eu teorético, sem o corpo próprio. Porém, de outro lado, é impossível um corpo próprio sem o seu eu. Mas aqui já não se trata daquele eu observador externo ou teorético, mas sim aquele eu, que habita o corpo. Então, repetindo, de um lado, subsiste a possibilidade de um eu sem o corpo próprio, mas é impossível um corpo próprio sem o seu eu, isto é, sem ser habitado pelo eu singular. A fonte da ilusão consiste justamente em afirmar esta possibilidade de um eu sem o corpo próprio,
isto é, aquele eu que pode se abstrair da sua situação encarnada e olhar objetivamente o próprio corpo, porém esquecendo, mascarando esta impossibilidade de um corpo próprio que é constantemente, inteiramente habitado por um eu singular. Esta ilusão cria uma falha na captação de si mesmo, no aprender-se em carne e osso. Porém, esta deficiência é aquilo que nós chamamos de precariedade da precariedade. Não é ainda aquela precariedade que estamos buscando refletir aqui, que é constitutiva de um ser humano. Esta precariedade fundamental, a absoluta, nós só vamos percebê-la à medida que nós tenhamos nitidamente que um eu não pode desembaraçar de seu corpo vivo. Por isso, nós vamos agora precisar esta vinculação do eu singular, do eu que se vive, com o corpo próprio, e vamos fazer isso a partir da experiência do corpo ao se mover no espaço. Ora, no horizonte da experiência de mover-se, é o corpo que me possui, à medida que o movimento cabe ao meu eu. Por exemplo, se olho para o movimento da minha mão e dos meus dedos para agarrar algo, vejo com evidência que eu me movimento. E que não é não é apenas um membro do meu corpo que cumpre este movimento, aliás, de modo mecânico. Então, quando eu digo eu me movimento, esta expressão traduz a inteireza do movimento do meu corpo. E esta apreensão continua se fecho os olhos. Eu não perco de vista esta inteireza do meu corpo, do movimento do meu corpo. E não perco nem mesmo todo o mundo que em torno do meu corpo se figura. Este mundo continua visível e evidente para mim na sua totalidade, mesmo quando eu estou de olhos cerrados. Assim estando, vendado, continuo desde a experiência do mover a minha mão, tanto que eu posso agarrar um objeto que familiarmente se encontra na minha proximidade. Mesmo que eu estivesse vendado, eu posso me levantar e me aproximar de outros objetos que estão distantes. Então, mediante a minha mão, estando de olhos fechados ou cerrados, vejo todo o meu corpo se movendo, e por esta visão que tenho pela minha mão, vejo todos os objetos que me circundam dentro do meu mundo familiar. Estranhamente, não posso localizar este corpo vivo que se move numa inteireza dentro da minha mão. Do mesmo modo que eu posso localizar o espelho que está dentro do meu quarto. É que meu corpo vivo, ele não está só nas minhas mãos. Ele não se encontra nos membros inferiores e nem se localiza no tronco ou em uma posição da cabeça. O meu corpo estará onde estiver o meu eu. Mas este está em toda parte do meu corpo e em membro nenhum. Então, enquanto experienciado a partir da sua vida, em seus vínculos indissolúveis comigo mesmo, meu corpo é uma totalidade unitária, em virtude do qual está presente de modo originário em cada um dos seus membros, mas que se recusa a encontrar em ponto algum da sua extensão física.
Poderíamos contra-argumentar recordando a pontualidade das sensações. De fato, as sensações, enquanto reações e mecanismos fisiológicos do corpo, elas são, com certa vagueza, localizáveis no corpo. Vamos recorrer a alguns exemplos novamente. Quando um outro me chama a atenção para ele, por exemplo, um amigo, tocando-me as costas, eu sei o ponto que ele tocou, o ponto da pressão da sua mão nas minhas costas. A reação inflamatória que é causada pela picada de um mosquito, mediante o edema, mediante aquela cor avermelhada da pele, pode ser localizado na face dorsal da minha mão, e a área do prurido pode ser até relativamente delimitada. Inclusive, por meio do sinal da lesão, pode-se localizar o ponto exato da picada. Porém, se eu pergunto pela vivência da pressão, ou no segundo exemplo, pela vivência de ser lesionado pela picada do mosquito, é impossível pontuar a sua localização. Pois esta localização, que pode ser determinada mais ou menos uma hora com maior vagueza, hora com menos vagueza, esta vivência não pertence ao corpo físico, mas sim pertence ao eu encarnado. Precisamente a experiência que faço das sensações, elas pertencem à unidade do meu corpo próprio. Nessa dimensão vital, a sensação ela já é absoluta, não é relativa. Somente os sinais e os sintomas dos mecanismos biofisiológicos que são relativos. Voltemos aos exemplos. A lesão oriunda da picada do mosquito no dorso da minha mão está a uma certa distância do meu tronco, e uma outra certa distância da ponta dos meus dedos, e por isso ela está no terço médio do dorso da minha mão. Então ela está localizada relativamente entre o meu tronco e a ponta dos meus dedos. Do eu que percebe a sensação como um momento de fluxos de sua vida, esta sensação ela não está nem próxima e nem está distante. Isto é, esta sensação ela não possui uma espacialidade que pode se compreender a partir da espacialidade objetiva, que é sempre relativa. A mesma evidência ela é dada também em relação aos membros do meu corpo, não só as sensações, a experiência vivida das sensações, mas a mesma situação, a mesma evidência eu tenho em relação aos membros do meu corpo, que são também uma apreensão absoluta. Ora, nem a mão, nem o tronco, nem um membro algum são objetiva e relativamente determinados na totalidade do meu corpo, porque não se aproximam nem se afastam do meu eu encarnado. Para isso eu teria que localizar o meu eu em algum ponto da extensão do meu corpo físico. Por exemplo, não posso localizar meu eu na cabeça, dizendo que ela é a caverna dos meus pensamentos e dos meus atos intencionais, para depois, relativamente a esta gaiola da razão, gaiola dos pensamentos, determinar que a distância do meu tronco de mim mesmo é menor do que a distância dos meus membros inferiores. Mas como meu corpo, o corpo próprio, portanto, é sempre presente como um todo unitário e, por causa do seu vínculo com o eu que eu vivo, dá-se a mim mesmo em uma percepção absoluta, é total, é inteira. Por isso, minha mão e qualquer um dos meus membros, em qualquer um deles,
sinto todo o meu corpo, né? E é depois de passar o dia inteiro de usar a minha mão para agarrar e transportar coisas de peso, eu posso dizer para mim mesmo: eu estou cansado. Jamais digo: a minha mão está cansada. Né? Essa breve consideração acerca das sensações, né, abre uma porta para nós compreendermos a espacialidade da corporalidade. Mas para isso é preciso manter bem nítida esta intuição, né, de uma referência do corpo próprio ao seu eu, ao eu que o encarna. Né? Ora, meu corpo, como dissemos, como acabamos de dizer, meu corpo vivido não se afasta nem se aproxima dos objetos, porque ao meu eu pertence toda a unidade externa do mundo circundante. Voltemos agora para o mundo circundante, essa zona de familiaridade que está sempre junto ao meu corpo. Né? E, consequentemente, ele não pode se mover no espaço do mesmo modo que os objetos da física. Vamos precisar isso um pouco mais, porque ainda está vago. Ora, se eu dou, a todo passo que eu dou, todo o meu mundo se move, no sentido que a cada movimento do corpo, o espaço configura e se reconfigura continuamente. E por isso aparecem facetas e recônditos do mundo que eu já tinha previamente na sua totalidade, mas que eu não via de um modo mais preciso e específico antes de me mover, antes de dar os passos. Né? Ao me mover, então, o velho mundo da minha familiaridade, aquele mundo que eu já habito sempre como um todo, né? Ao me mover a cada passo meu, esse velho mundo surge com uma nova faceta. Ora, isto por quê? Porque onde eu vou, eu levo comigo a totalidade do meu corpo próprio. Eu não passo simplesmente de um ponto objetivo para um outro ponto também objetivo de um espaço homogêneo. Eu não vou aqui de um aqui neutro para um lá neutro. Esse é o movimento adequado aos objetos. Né? Mas por que eu não posso libertar meu eu do corpo próprio, né? Meu lá, aquele que eu alcanço ao me mover, será sempre o meu aqui de minha encarnação. Aliás, justamente o aqui de agora. Porém, este aqui em torno do qual os objetos se reagruparão, né, em outras relatividades espaciais, dando nova figura ao meu mundo. Então, quando eu me movi daquela sala onde eu estava, né, para a minha biblioteca, eu trouxe comigo, eu sempre permaneci, melhor dizendo, no aqui da minha situação familiar, restritamente dizendo, da minha casa. Né? Mas essa permanência viva no meu aqui, né, e agora, não significa testar uma fixidez. Ao contrário, estar sempre preso no meu aqui, inserido no meu aqui. Este aqui onde eu vivo pessoalmente, né, a minha situação, é sempre a possibilidade de recriar o meu mundo. Né? É esta condição, a possibilidade para que os objetos se figurem no meu mundo e apareçam em infindas reagrupações espaciais. Deste modo, o meu movimento não tem o sentido, fundamentalmente dizendo, de carregar comigo a massa corporal, né, atravessando o vazio do espaço e
posicionando-me em outro ponto, aproximando-me de alguns objetos e afastando de outro. Reforçando tudo isto com uma citação de Merleau-Ponty que eu tiro da sua obra Fenomenologia da Percepção. Abre aspas, não é nunca o nosso corpo objetivo que movemos, mas nosso corpo fenomenal, e isto sem mistério, porque já era nosso corpo, enquanto potência de tais e tais regiões do mundo, que se levantava em direção aos objetos a pegar e que os percebia. Fecha aspas. Desse modo, não é só o meu eu que está continuamente se constituindo no fluxo das vivências. Ao longo da experiência que fazemos de nós mesmos, enquanto um eu encarnado. Mas, como um reflexo dessa situação de, mediante meu corpo, eu ser ancorado junto a um mundo, junto a uma circunvizinhança familiar, também todo o meu mundo está em permanente constituição a cada passo meu, a cada pequeno movimento que faço. E assim, então, que o movimento do corpo vivo é sempre é absoluto. Em cada momento, a cada passo, o corpo vivo é totalmente presente junto à totalidade de sua situação. É totalmente presente, na sua condição de ser ancorado junto ao mundo. Dizendo assim, de um modo fundamental, porém agora se inspirando nos termos da fenomenologia heideggeriana, poderíamos dizer, é a existência humana mesmo que se move, levando consigo o mundo como aquilo que essencialmente lhe pertence. É o ser no mundo por inteiro que se move. E sendo o mundo o fundo de manifestação dos entes que vem ao encontro do homem, a cada passo meu, este mundo altera as relações de distância entre os objetos que estão dentro do mundo. Mas o mundo mesmo, ele sempre continua junto a mim. Ele é o próximo, mais próximo do meu corpo. Por tudo isso, então, seria inexato dizer que os objetos seriam, de fato, mais ou menos próximos de mim. A não ser que eu recaia na ficção cotidiana do corpo próprio, esta ficção que teima reintroduzir o corpo como um objeto dentro do mundo. E aí, colocando ele dentro do mundo, eu estabeleço relatividades espaciais entre o meu corpo objeto e um objeto que está perto de mim ou longe de mim. Esta teimosia equivale a fazer utopicamente do corpo algo que está no espaço, mascarando a sua verdade. Ao invés desta utopia, nós devíamos sempre perceber que o corpo habita o espaço. Porque o corpo é uma presença que já tem consigo o seu mundo. Então, a partir dessa típica espacialidade e movimento do corpo próprio, que nós acenamos muito rapidamente, alguns poucos traços, vemos que o meu corpo é o marco zero de uma orientação. É o ponto de orientação da minha orientação para toda a abertura do espaço que se abre em torno a mim, e o espaço sempre entendido como uma zona de familiaridade do mundo que eu habito. Então, a cada vez que meu corpo, na sua movimentação absoluta, adquire um determinado aqui, um onde da minha situação vivida, todo o contexto circundante vai junto comigo e, maravilhosamente, configura-se em múltiplas possibilidades.
Contudo, este marco zero de orientação, que é meu corpo, né? Isto é, esse ponto a partir do qual meu corpo próprio se liga em fio intencionais a todas as coisas que estão dentro do espaço, ele não pode ser determinado com uma exatidão geométrica, nem mesmo em algum membro do meu corpo, né, no espaço eterno, a partir do qual, né, esse ponto zero, eu poderia estabelecer relações objetivas de proximidade e afastamento. Também eu não posso dizer que os objetos estão em certa distância objetiva de mim mesmo, né, da minha mesmidade. Né? Outro exemplo, né, o objeto que está distante e que a minha mão não pode agarrar, ele não está tão longe e também não está tão perto, né, do meu eu quanto o espelho a meio metro do corpo físico que eu posso tocar com o dedo. Né? Este ponto zero, ele está presente só no meu corpo vívido, e aliás de um modo absoluto. Tudo está fora. É somente em relação à ficção de mirar meu corpo somente como físico que os objetos podem se justaporem ao meu corpo, se aproximarem, se afastarem e se aproximando, ficarem colados com a minha pele, né? E então dizer que houve uma aniquilação da distância relativa entre o ponto preenchido pelo meu corpo físico e o ponto ocupado pelo objeto. Né? Por exemplo, quando a minha mão agarra o objeto e o comprimo entre os dedos. Né? Então, dizer que a distância seria nula, né? Isso seria só possível se eu considero o meu corpo como um corpo físico. Mas, enquanto corpo vivido, né, o objeto, por mais que ele esteja esmagado entre os meus dedos, ele não está perto e não está longe. Voltemos, então, mas o que é importante agora é voltar a entender melhor o sentido desse marco zero da minha orientação, que é meu corpo. Ora, o corpo próprio é o ponto de onde eu me transcendo para as coisas que me rodeiam. E me ancoro a partir de um aqui, que é sempre finitamente determinado, junto ao mundo. Então, desde aqui da minha situação, assentado no insuperável condicionamento do lugar absoluto do meu corpo, vejo o espetáculo do mundo como o meu mundo em perspectivas e paisagens móveis. Para entender isto, é necessário que meu aqui, repetindo, que não é sempre exagero repetir, que o meu aqui não equivale a um ponto de intersecção de coordenadas geométricas. Por exemplo, quando eu digo eu estou aqui, ou quando eu me expresso meu corpo está aqui, eu afirmo que o meu eu está firmemente assentado junto ao mundo, né? E na circunvisão que se abre desde aqui, posso ver faces deste ou daqueles objetos. Agarrar somente algum deles, por exemplo, para cumprir determinadas tarefas que me obrigam a ter este ou aquele objeto à mão. Né? Meu aqui, então, me tolhe toda a tentativa de sobrevoo acima da minha condição, né, me permitindo colocar naquele eu observador externo, né, mas, ao me inserir na minha situação, este aqui me abre um leque infindo de orientações, de direção para as coisas, me faz sentir sempre encontrado e nunca perdido no todo que me rodeia. Graças ao corpo, eu nunca estou perdido, por exemplo,
nas paisagens de uma cidade desconhecida, que eu visito pela primeira vez como turista, e nem posso andar sem rumo por suas ruas, enquanto eu posso estar perdido e andar sem rumo, né? Quando eu me abstraio da situação e pretendo mover-me na cidade a partir de um mapa cartográfico. Prova disso é que eu, tendo um mapa nas mãos, eu viro, reviro, até encontrar a representação do espaço que equivale à minha orientação situacional, corporal, né, daquele momento. Mesmo que para isso eu precise colocar o mapa cabeça abaixo, por exemplo, tomando por referência um monumento, um prédio que eu visitei, né, e fazer figurar a figuração desse monumento ou deste prédio aparecer do lado de baixo do mapa, né, pois se encontra atrás das minhas costas, podendo assim cumprir a minha tarefa, que é seguir avante. Então, para orientar-me e cumprir minhas tarefas cotidianas, eu preciso constantemente, e muitas vezes sem refletir, conduzir toda a representação do espaço em coordenadas para dentro da minha orientação corporal. Eu preciso constantemente subsumir a orientação abstrata do espaço físico, né, para subsumi-la na minha orientação vivida, corporal. Preciso devolvê-la para a sua fonte, atualizando aquele marco zero das minhas remissões aos objetos que comparecem dentro do mundo, que meu corpo doa a mim mesmo, né? Aqui, desse modo, o aqui então não me prende, não me fixa na estabilidade, mas sempre me abre a possibilidade de me movimentar, de ir para lá, de ir para cá, de voltar para trás, de alcançar e deixar para trás, de configurar permanentemente as zonas da familiaridade do meu mundo e, em síntese, de me transcender. Deste modo, citando Merleau-Ponty mais uma vez, da mesma obra já citada, que recorda muito bem, abre aspas, a palavra aqui, aplicada ao meu corpo, não designa uma posição determinada pela relação às outras posições ou a coordenadas exteriores, mas designa a instalação das primeiras coordenadas, a ancoragem do corpo ativo em um objeto, a situação do corpo em face de suas tarefas. Fecham-se as aspas. Concluindo, então, o meu aqui é o ponto de partida dos fios intencionais que me vinculam ao mundo, que trançam a minha existência ao espaço vivido, que me enreda de um modo e me orienta, né, no espaço vivido, a partir das quais são plenos de sentido noções como longe e perto, próximo e distante, alto e baixo, dentro de e fora. Se eu tomo essas noções simplesmente como a partir de padrões métricos, a partir de distâncias relativas, todas essas noções vão ser vagas de sentido. Elas só terão evidência na medida que eu as devolvo, né, para o meu aqui, para a minha experiência vivida do espaço, porque é neste aqui que se encontra as primeiríssimas orientações que dão significado a estas categorias e estas medições que constantemente nós usamos e nos referimos.
Dito tudo isso, vamos então voltar ao espaço onde estávamos para concluir toda esta reflexão. Já encaminhando para a conclusão da nossa reflexão, poderíamos sintetizar do seguinte modo: a espacialidade do corpo próprio, ela não é de posição, mas sim uma espacialidade de situação. Espacialidade por posição é o estar dentro do mundo. É o poder ocupar com a massa corporal certa porção do espaço, enquanto uma extensão vazia e homogênea. Totalmente ao contrário, a espacialidade por situação é o estar junto ao mundo mediado pelo corpo, enquanto o deixar que o mundo apareça em múltiplas zonas de familiaridade que se constituem a cada movimento do corpo próprio. É claro que esse estar junto não possui o significado de justa posição, o que convém tão somente aos objetos dotados de espacialidade por posição, já que eles não podem habitar o espaço e nem estruturá-lo comum. Corpos humanos, então, nunca estão juntos meramente por estarem lado a lado. Humanamente, os corpos coexistem, estão juntos, se conjugam um mundo comum, o qual é visto e constituído, porém, a partir do aqui de cada um deles, e na medida que cada corpo, cada um deles, sendo o seu próprio marco zero de orientação, ambos os corpos se atam às mesmas coisas. A razão desta diferenciação entre a espacialidade por posição e espacialidade por situação é que nossas relações com o espaço não são de um sujeito desencarnado, mas são relações de seres humanos que habitam o espaço enquanto seu meio familiar a partir de seus corpos. E como habitante do meu corpo, do espaço, transcendo o meu corpo físico e supero aquela falsa condição de estar dentro de um espaço e ser apenas um ocupante de uma localização antes vazia. Nessa transcendência, eu sou jogado de volta para o modo como o meu corpo vive as relações com os objetos externos, descobrindo o meu corpo, como uma unidade de uma multiplicidade de vetores para as coisas de meu poder agir, de conhecer e do meu desejar. Apreendo o meu corpo, então, como um conjunto unitário de fios intencionais, como um lugar que colho de modo mais imediato a vida da consciência. Em outras palavras, eu sou lançado para o meu aqui, para a minha implacável situação de ser contingenciado, entre aspas, no espaço. Mas de tal modo que experimento essa contingência como um lugar em que me constituo continuamente no fluxo de minhas vivências e, ao mesmo tempo, permito que o mundo se constitua com as suas espacialidades ou zonas familiares. Como tal, a espacialidade por situação diz não outra coisa que o corpo é o aqui da permanente constituição de mim mesmo no mundo. Ora, mas se nós perguntamos algo que nós não podemos aprofundar aqui, se nós nos perguntamos pela estrutura fundamental onde se assenta esse acontecimento generativo de mim mesmo no mundo, pela mediação do corpo, nós deveríamos assinalar esta unidade com a palavra espírito. Porém, espírito não designa nada de etéreo, mas sim uma abertura para o mundo.
para constituí-lo constantemente de uma livre decisão, para além das determinações ou predeterminações fisiológicas psíquicas. Por isso, o espírito é uma noção, como alerta Scheller, que pressupõe um determinado desprendimento existencial do orgânico. Se o espírito, como tal essa abertura, que sempre renovada para o mundo, sempre constituidora de mundo, comporta consigo uma vivência do que está à nossa volta como um espaço próprio e não como um ambiente, um habitat natural, devemos ressaltar que a espacialidade de situação é a tradução da mútua dependência entre o eu-corpo e o mundo, cuja unidade e fundamentação se encontra no espírito. Então, esta relação de interdependência não significa uma ligação a posteriori entre o corpo próprio, mas a pertinência de ambos a um único acontecimento prévio, a partir do qual se elevam eles, isto é, eles quem? O corpo próprio e o mundo como momentos estruturais da consumação do espírito, da personalização do espírito. Nisto, o aqui da situação não é ponto algum, mas onde cada ser humano se mostra como um ser singular, generativo, criativo e constitutivo, constituinte também. Nesse sentido, o corpo é dom da natureza para que o espírito precisa utilizar para encarnar, para significar e dar um sentido ao mundo que transcende toda a imposição e ditadura do corpo físico. Porém, de um modo tal que o corpo é necessário para que o espírito possa ser ele mesmo. Para que o espírito possa se manifestar em sua total força criativa. Com isso, nós tocamos o mistério da precariedade de nossa vida humana. Nós atingimos o seu sentido, atingimos a precariedade no seu cerne. Precisamos da contingência e da finitude de nossa implacável utopia do acontecimento enigmático da encarnação para sermos propriamente humanos. Haja vista que o Espírito distingue a nós e nossa existência a partir de tudo mais, de todos os demais viventes, a partir de uma diferença essencial. A partir dessa diferença essencial, diz outra coisa senão que o Espírito é presente no mundo e como mundo, senão como corpo, a partir da mediação do corpo. Deste modo, precária é a vida humana, porque ela precisa, por obra e obrigação imposta pelo corpo, de ser sempre situada em um aqui e um agora. Para que a vida possa ser si mesma, possa ser humana, demasiadamente humana, e possa ser também uma vida partilhada com os outros, possa ser coexistência. Então, a precariedade dos nossos corpos permite que a vida não seja somente humana, mas também coexistência. Toda utopia que nega esta precariedade está fadada a ser atopia ou uma distopia. O que acontece quando o corpo, em um movimento centrípeto, volta para si e se representa como um objeto físico, em vez de considerar o momento vivido centrífugo de abrir-se para o mundo e tender-se para as coisas sempre de um modo renovado e de se fazer em um mundo coexistência. E se então nós precisamos ainda de utopias para viver, elas terão lugar no nosso mundo e significado se for a expressão de uma aspiração por outras topias. Elas só terão lugar se for uma reconciliação
com a implacabilidade da existência encarnada. Isto é, terão que nos mover e situar-nos no aqui e agora, a partir do qual o eu se constitui e se constitui também um mundo de um outro modo. As utopias sobrevivem, então, se não negam a precariedade da vida, mas se recriam a vida humana. Isto é, se reassumem o aqui e agora da existência incorporada junto ao mundo, naquilo que é a situação no seu sentido fundamental, lugar da facticidade da existência, da liberdade e da criação de si e do mundo. No entanto, não podemos esquecer que a vida humana é constantemente fuga desta condição encarnada e situada, que o viver humano é quase uma obsessão para livrar-se do corpo e posicionar-se algures em lugares assentados em lugar nenhum, isto é, fora do aqui e do agora da vida vivida na contingência e na finitude da existência incorporada junto ao mundo. Nascem assim as utopias que dão à precariedade um segundo sentido, um sentido que também é positivo. No entanto, ele é derivado, aquele sentido que nós acenamos com precariedade da precariedade. E neste movimento, também a palavra utopia tem um significado impróprio, pois indica aquela representação, novamente recorrendo a Foucault, aquela representação que é feita para apagar os corpos. Nessa direção, temos em vista a precariedade da precariedade, uma compreensão negativa da contingência e finitude da condição impressa em nós mesmos pela nossa existência encarnada. Esta precariedade da precariedade é o que nos permite discursar o precário como mera susceptibilidade orgânica e social. A representação do corpo físico, do corpo como físico, que é, por exemplo, assumida nos diversos discursos científicos e de modo até insidioso nos discursos em prol da defesa, em prol da dignidade humana, em defesa da dignidade da pessoa humana, da diversidade, da singularidade dos corpos, é uma das mais poderosas utopias, enquanto a busca incessante de contornar a utopia inerente à vida dos corpos humanos. Deste modo, quando essa utopia insidiosa se mescla nesses discursos, em vez de proteger o corpo humano, pode expô-lo à mais completa indigência. Por exemplo, a representação do rosto humano em imagem conforme as metas do mercado e as mais nobres ideais da dignidade do Ocidente também o desfigura e pode ser um gesto de violência, ao mesmo tempo extrema e disfarçada contra o rosto humano, enquanto a revelação irrepresentável do seu mistério, como o aparecimento do retraimento da pessoa em toda a sua singularidade e dignidade, tal como reflete Judith Butler, que será o tema da reflexão do próximo vídeo, o vídeo que vai concluir este módulo. Então, entretanto, essa segunda forma de precariedade é uma vontade de representar o representável, uma tentativa na falha da representação do corpo vivo. Objetivado, o corpo não é captado na experiência que o constitui, seja sobre o meu próprio olhar, seja sobre o olhar do outro. A falha está então em não apresentar o corpo como irrepresentável, revelá-lo desde a sua própria experiência de ser e constituir no mundo, e assim fazer surgir um saber originário sobre ele. Quer dizer, um saber que só é possível a partir da experiência do corpo de se constituir e constituir junto a ele um mundo. À medida que eu represento esse representável, por meio da objetivação,
que pretende captar o corpo por meio de uma legalidade relacional, né? Ora de caráter empírico, ora de caráter intelectualista, nós escondemos, né, esta experiência e impedimos um acesso a um saber fundamental com o corpo. Assim, reveste-se o corpo próprio com os trajes de um corpo genérico, imprime-lhe a figura de um corpo incorporal, arranca-lhe do mundo e o posiciona dentro do espaço, transformando o meu corpo, o teu corpo, em um corpo anônimo, regido pelas leis gerais do funcionamento fisiológico e psíquico. A objetivação, portanto, ela é essencialmente normativa, né? Por isso, a passagem da objetivação operada pelos saberes técnicos científicos para o exercício de um poder normativo em vista da sociabilidade planejada e do controle dos corpos não caracteriza salto algum, mas uma necessária continuidade. Em todo caso, esta precariedade da precariedade consiste em fazer-me representável o irrepresentável. É para mim ou para o outro que esta tentativa existe. É sobre um olhar lançado sobre o próprio corpo e partindo dele mesmo que este ver normativo, que é também experiência na sua origem, nasce e se impõe a todo momento como pretensão de único, de um ver dominante. Assim, a objetivação não é só um anseio dominante nos tempos atuais em todos os setores de ação humana. Ela é pré-dominante. Por quê? Porque ela vige a partir de um vínculo vivido. Pois essa objetivação mesma não pode jamais se desembaraçar do corpo próprio, embora ela se apresente como desembaraçada, e nisso consiste a utopia. De outro modo, a vontade de representar o irrepresentável, de um ponto de vista essencial, não é tão só deficiência, mas também uma via pelo qual o corpo se constitui, claro, de um modo defasado, é uma via pela qual o corpo se constitui ao longo da experiência diária, aquela via responsável para dar ao ser humano um significado de si mesmo e de seu mundo. Então nós temos aqui um paradoxo. A representação do corpo físico nasce e cresce sobre o solo da experiência do corpo vivo. Mesmo que o representado, isto é, o corpo, nada mais venha a saber algo de essencial sobre a experiência que o constitui. Experiência que é de vida e de morte. A vida deste paradoxo se chama precariedade. Na experiência paradoxal de consumação da vida, se instalam as utopias, uma vez apagando o corpo, outras vezes chamando como um lugar inalienável de realização de outras identidades e de outro mundo.